perguntando justamente para Beth Guedes. Beth, me diga, tá essa bonança toda na área da educação? Eu já vi que o Fábio está até com a cara de triste ali, eu acho que ele está mais preocupado que você. Como é que está essa história de reforma tributária? Eu estou participando ali, está conversando, mas vira e mexe alguém diz, nós temos que apertar a saúde privada e a educação privada. Como é que é a realidade disso mesmo aí? Essas propostas, eu vejo aí em aumentar os custos para serviço, eu vejo a proposta do próprio governo de unificar PIS e COFINS e subir para 12% só essas alíquotas. Como é que fica para vocês isso? Então, sem mimimi, senador, um terror. É o terror. Não tem outra palavra. As três propostas, a medida provisória 110, a 45 e o projeto de lei do governo, eles fazem a mesma coisa. Eles fingem que educação e saúde não são setores essenciais, fingem desconhecer essa realidade, fazem afirmativas que o povo sabe que não é verdade. Assim, dizer escola particular é coisa para rico. Ora, isso é uma conversa de Avenida Paulista ou de Zona Sul do Rio de Janeiro. Porque o povo do Brasil, que é o seu telespectador, ele sabe que ele não é rico, que ele pena para pagar as mensalidades dos seus filhos e que a escola que ele tinha vai fechar. E o filho dele vai ter que estudar na rede pública, que já não consegue suportar ou acolher todos os alunos que precisaria. Então, da mesma forma que o Fábio falou da migração para a rede do SUS, os nossos alunos da educação básica vão migrar para as redes estaduais e municipais e para as creches, porque o senhor veja bem, a educação infantil privada no Brasil acabou. Acabou durante a pandemia. Nem precisa reforma tributária. Reforma tributária, como está, é o último prego no caixão. É o prego que faltava para levar o caixão para enterrar. Por quê? O senhor veja bem, hoje, a questão do PIS/COFINS, nós vamos sair de 3,65% para 12%. Com um pequeno detalhe, no caso da educação, quando se retira o PIS/COFINS do programa do ProUni, que é a única forma de acesso da população de baixa renda ao ensino superior, e eu digo ensino superior porque os nossos alunos de ProUni, eles não têm Enem para conseguir competir com os alunos, isso sim, dos ricos, que entram no SISU. Né? Então, se você não for no regime de cotas, quer dizer, se você não for um negro, se você não for um índio, se você for um branco pobre, você não vai ter como estudar. Você não tem como estudar. Por quê? O seu Enem não é suficiente para você entrar numa universidade pública e o ProUni acabou. O que vai acontecer com esse jovem que estava tentando estudar e que, não raro, é o primeiro membro da família que consegue ir para o ensino superior? Ele vai ficar na rua, porque ele já está desempregado e agora vai ficar sem estudo. Então, para nós, senador, e eu vou passar para o Fábio, porque o Fábio também tem a pequena história de terror dele para contar na saúde, é que eu gostaria que seus telespectadores não acreditassem na conversa de que esta reforma tributária é boa para todos os setores. Não é. Ela é ruim para a educação e ela é ruim para a saúde, que são duas coisas essenciais e que você não escolhe se você vai ter ou não. Eu posso comprar um carro ou posso não comprar um carro. Eu posso ir a um hotel e posso não ir a um hotel. Agora, ficar sem saúde e sem educação é o fim desse país como um todo. Obrigado. Papo reto mesmo, vocês estão vendo. Fábio, eu estou vendo que você também está com ar preocupado aí, né, rapaz? Esse negócio, muitas vezes, a Beth foi muito feliz quando ela deu os exemplos claros ali, ó. Né? Então, olha, gente, tem que desmistificar essa conversa que é coisa de rico a universidade privada e a saúde privada, Fábio. Como é que está? E essas perspectivas? Porque eu pego as propostas, eu estudo, eu ouço vocês, depois eu vejo alguns técnicos de governo, eu vejo algumas pessoas na área política que fazem um discurso bonito,
olha, nós temos que fazer uma coisa que seja equilibrada, que seja justa. E aí eu pergunto, mas me explica, como é que você faz isso? Como é que vai ser para a saúde com as propostas que nós temos aí, Fábio? Major, a saúde e a educação são aliados e a gente criou uma aliança, porque não dá para aceitar as propostas que estão se trazendo. Para nós vai aumentar a carga tributária, para nós vai aumentar muito. Nós saímos de 13,65 para 12, é 3 vezes mais. Não há argumento contra esse número. E o que acontece? Outros setores estão sendo beneficiados. O que nós não conseguimos entender é por que a saúde e a educação têm que pagar a conta dessa reforma tributária. Não faz sentido. Vocês ganham demais. Olha, se nós ganhássemos demais, como é que teríamos 600 hospitais fechados? É impossível. São 600 hospitais fechados. E mais, quem é que perde no final do dia? Não são as empresas, são os pacientes. Esses que vão sofrer. Nós perdemos 4 milhões de beneficiários de planos de saúde. 4 milhões de brasileiros perderam plano de saúde nos últimos 6 anos. Essas pessoas não sumiram, essas pessoas não deixaram de ficar doentes. Elas ou agora estão lá na fila do SUS, tornando a fila maior ainda, ou elas estão sem atendimento. Então, aqui que nós estamos falando é de gente. Nós não estamos falando de teoria. Não nós estamos falando de uma reforma tributária teórica. Nós estamos falando que o aumento da carga tributária para o setor da saúde e educação vai prejudicar o aluno e vai prejudicar o paciente. Vamos lembrar que o paciente já é o ser mais vulnerável que existe. Já é quem traz uma doença. Ele não tem escolha em relação a isso. E ficar sem atendimento porque perdeu o emprego é muito difícil. Ficar sem atendimento porque não consegue pagar plano de saúde é muito difícil. E aquele paciente mais pobre ainda, que sempre esteve no SUS, agora vai ter que ter uma fila maior ainda, porque tem toda essa população que está sendo empurrada para o sistema público e que antes conseguia pagar plano de saúde. Então, como disse a Beth, não dá para aceitar a gota d'água. Já perdemos 4 milhões de pessoas que foram encher as filas do SUS, 560 hospitais que fecharam, e agora a gente vai aumentar mais esse custo. O que vai acontecer? Mais fechamento de hospital, mais gente enchendo a fila do SUS. Então a gente tem que falar de realmente quem vai ser prejudicado, Major. Quem vai ser prejudicado é a população. Milhões de pessoas prejudicadas. Me diga, Beth, qual é a expectativa nesse momento em que nós estamos tentando trabalhar e avançar com a reforma tributária, mas tem que fechar a conta no final de mês. Cada universidade tem aí, cada faculdade tem os seus colaboradores, seus funcionários, são vidas. Não se prepara nem um profissional na área de saúde, mesmo da educação, de uma hora para outra. O que o governo pode fazer e a esperança de vocês nesse momento? A nossa esperança, e nós somos a favor da reforma tributária, é a neutralidade. A gente quer continuar pagando o que a gente paga hoje. Né? O governo gosta muito de dizer, OCDE, o Congresso também fala, OCDE. Bom, o Fábio, inclusive, fez esse estudo. De todos os países que adotam esse modelo de valor agregado, que é o que está se pensando, com nomes diferentes em cada proposta, 85% não adota a mesma alíquota para a saúde e educação. Pelo contrário, muitos deles têm alíquota zero para a saúde e educação. A gente nem está pedindo alíquota zero. A gente está pedindo que o governo entenda e que o Congresso entenda que nós somos funções essenciais. Como é que o senhor pensa que o Brasil vai competir no mundo em produtividade, em custo, etc., com uma população que o Brasil tem apenas cerca de 19% da sua população com ensino superior, sendo que 15% dessa população que tem ensino superior, quase 14% deles, tem mais de 55 anos. Vai lá na Coreia, isso está 70%. Quer dizer, o que a pandemia nos trouxe não foi só a disrupção na história de que a tecnologia é parte da nossa vida.
trouxe também a competição internacional. E o Brasil, com os nossos níveis de penetração de ensino superior, e um país que não tem uma política de Estado para a educação, nós não vamos ter condição de competir. Fábio, a saúde privada, o que o governo poderia fazer nesse momento? O Congresso brasileiro representando a população, o governo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, como é que eles poderiam ajudar nesse momento, Fábio? Eu acho que o mais importante agora, Major, é deixar a gente cuidar dos nossos pacientes. Vamos cuidar da população. A gente está perdendo muito tempo nesse momento tentando se defender do aumento de carga tributária. Uma carga tributária que para a saúde e para a educação já é das maiores do mundo. O Brasil já paga, a saúde e a educação já paga no Brasil mais do que a maioria dos países do mundo e querem aumentar mais isso. A gente, nesse momento, a gente precisa, como disse a Beth, sobreviver. A gente precisa sobreviver para atender os alunos. A gente precisa sobreviver para atender os pacientes. No final das contas, essa é a nossa missão. Para isso que o médico se forma. Para isso que o enfermeiro se forma. Ele se forma para cuidar de alguém. E ele tem que cuidar dessa pessoa sem ter preocupação se vai estar empregado amanhã ou não, se o hospital fechou ou não. Ninguém consegue trabalhar dessa forma. E o aumento da carga da reforma tributária vai trazer mais pressão ainda sobre essas empresas que já têm tido muita dificuldade. E igual às escolas, mais de 80% dos hospitais do Brasil têm menos de 150 leitos. São hospitais muito pequenos que ficam no interior do Brasil. Quem é que vai sofrer? Não serão os grandes hospitais e os grandes laboratórios das capitais. Quem vai sofrer mesmo vai ser o interior do Brasil, vai ser onde as comunidades são mais carentes, onde os hospitais são menores e onde o SUS tem menos ainda condição de dar um atendimento. Então, quando a gente fala quem é que perde com a reforma tributária, quem perde com a reforma tributária é a população e é o interior desse Brasil. Vocês viram quando o papo é bom? Nós acertamos hoje mesmo. Duas personalidades ali, papo reto, sabe o que estão falando. O tempo do programa, o homem, eu quero já deixar em aberto, Beth, Fábio, o convite para estarmos juntos. Eu acho que nós vamos ter uma trajetória de luta que ela está se iniciando nesse momento. Eu quero agradecer demais para vocês. Nós vamos mandar a edição do programa para todos os deputados e senadores nesse momento. Eu tenho certeza que com a propaganda da própria televisão, as nossas redes sociais, todo mundo vai assistir esse programa, porque vocês foram precisos, foram ali na ponta da linha. Se não fizer isso, quem vai sofrer é a população. Muito obrigado a Elizabeth Guedes, a Beth Guedes, Fábio Cunha. Saúde e educação para todo o povo brasileiro nesse momento. Uma mensagem de fé e de muita esperança. Eu quero agradecer a vocês. Vocês não representam só segmentos em que vocês atuam. Vocês estão representando, e muito bem, eu estou acompanhando isso em vários debates, vocês estão representando o povo brasileiro, exigindo dignidade e cidadania. Uma boa noite para vocês, boa noite, Brasil, e nós voltamos no próximo domingo com um papo reto, sem mimimi, aqui na Rede Brasil de Televisão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, até logo.